paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma palavra, da parte de Deus, que se encontra na Bíblia Sagrada, na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 23, que fala sobre nós ouvirmos a palavra, a pregação do Evangelho e não praticarmos. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém, meus amados irmãos? Então a palavra de Deus aqui é bem clara ao dizer que se ouvirmos, escutarmos a palavra do Senhor e não praticarmos, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho. Vou dar um exemplo. Pela manhã você acorda, escova o dente ou toma um banho, logo após você vai olhar no espelho. Quando estiver escovando o dente ou penteando o seu cabelo. E quando você for para o trabalho, for para a escola, alguma coisa, quando você volta, logo depois você já esqueceu do seu rosto natural, como fala aqui, logo se foi. Aí você pega a tarde e dá uma olhada de novo, toma outro banho, ou vai escovar o dente na hora do almoço, você vai olhar novamente, E aqui Tiago está falando de uma forma bem simples, bem clara, que se nós ouvirmos a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, e não praticarmos, não adianta de nada. É o que eu sempre falo, Nós estudamos teologia, falamos algumas coisas sobre a palavra de Deus, mas isso se torna nada se nós não praticarmos verdadeiramente a palavra do Senhor. E lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, uma palavra bem conhecida, que diz Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram o rio, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Verso 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram o rio, assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, meus amados irmãos? Então a palavra de Deus é bem clara, que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, assemelhar-lhe o homem prudente, a sua casa está em cima de uma rocha que é Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O que o salmista diz? Escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Ali no Salmo 51, Davi errou, Davi fez coisas erradas, mas ele falou o quê? Não aparte de mim a tua presença. Davi dava valor a isso. Davi dava valor àquilo que ele sabia que era de Deus. E nós também, meus amados irmãos, nós temos que dar mais valor à palavra do Senhor. Nós que somos intitulados cristãos, nós temos que ser cristão na prática. Nós não temos que ser ouvinte, neófito, mas sim nós temos que ouvir, entender, meditar e praticar, Não de bate pronto. Você escuta uma pregação, você vai para a Bíblia, você olha, você entra ali, profundidade na Bíblia, pede a orientação do Espírito Santo para que venha revelar a palavra ao seu coração e peça força a Deus para que você venha praticar, porque não é fácil. A Bíblia fala que a porta do céu é estreita. A Bíblia fala que o caminho que leva à perdição é largo. Então tudo nos leva a crer que o caminho da perdição, ele é mais, como se diz assim, aos olhos carnais, é melhor, é mais gostoso,
Mas a palavra de Deus é bem clara, no final dos tempos, Deus vai julgar tanto aquilo que a gente fez, quanto aquilo que a gente não fez. Então nós temos que ter uma vigilância 24 horas por dia. Nós não podemos ser cristãos neófito, como eu já falei aqui, não entender da palavra do Senhor. Temos que manusear bem a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Todos nós sabemos que somos falhos, pecadores, mas temos que viver uma vida de diário arrependimento, né? Como diz o próprio Martinho Lutero numa frase, nós temos que viver um arrependimento diário para que Cristo venha a ser exaltado, para que Cristo venha a ser visto, né? Como diz aquele versículo, sem santificação ninguém verá o Senhor. As pessoas querem ver Cristo em nós. As pessoas querem ver Deus em nossas vidas. As pessoas, o mundo está sem uma referência. Nós temos que ser referência para esse mundo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam ali naquele povo pagão e eles não se curvaram, e através da fé daqueles 3 homens, o rei se curvou ao Deus de Israel. Glória ao nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, que deu a sua vida por cada um de nós. Então nós temos, irmão, uma imagem, nós temos um Deus a quem servimos, que temos que apregoar tempo e fora de tempo, porque Jesus está voltando, e o que nós vamos apresentar para Ele naquele grande dia. Então, a palavra que eu deixo aqui nesta noite é que nós venhamos vigiar mais, venhamos orar mais e venhamos praticar aquilo que ouvimos, senão não adianta nada. É semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, uma hora vê, uma hora se esquece, daqui a pouco está vendo de novo. Então vamos esconder, como Davi fez, a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Se vocês gostaram dessa mensagem, compartilhe, curta, deixa seu like aí, né? E seja feita a vontade de Deus na vida de cada um dos irmãos. Deixo aqui nessa reflexão para que os irmãos venham a crescer, como eu preciso crescer dia após dia na presença de Deus, para que o reino dele venha a ser pregado e venha a ser vivido. Amém, meus amados? Fique na paz, tenha uma boa noite e que o Senhor vos abençoe poderosamente. Amém? Fique com Deus.